Salve, salve, galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube desta semana, que pro futebol feminino, ó, espetacular, hein? América subiu, Atlético permaneceu e o Cruzeiro, hein? Foi lá, ó, primeira vez entre o G8 e avançou de fase. No masculino a gente teve aí uns probleminhas e umas situações que a gente vai debater aqui, hein? Para falar do futebol e de outros esportes, comigo e com você, tá aqui do meu lado, Ângelo Drummond. Fala, Paulo. Bom ou não? Tudo certo. Firme. Do lado de cá, Michael. Tranquilo. E aí, meu filho? O famoso Michael, que é Michael. Vamos bater um papinho aí, né? Vamos que vamos. Tem muita coisa boa hoje pra discutir. Boa ou não, depende do ponto de vista de cada um, né? Mais uma coisa que é boa é essa aí, ó. Ô, Lucas, bota aquele QR Code famoso aí dos últimos programas, que nele você vai encontrar, ó, aponta o seu celular aí, ó. Nele você vai encontrar todas as informações para se inscrever no pré-vestibular, no vestibular aí 2023, aqui das faculdades Kennedy Promove. Como você sabe, o nosso Hoje Esporte Clube tem parceria aqui com a TV Promove. Aqui, ó, a gente tem esse cenário bacana, tem o Luca ali dando uma moral, tem o Michael aqui, que é aqui da TV Promove. Então faz o seguinte, acessa aí, você vai encontrar o melhor curso, as melhores opções, EAD, presencial, o que for, para fazer a sua carreira ir lá para cima, igual um foguete que não tem ré. E também vai ser bom, ó, seu bolso, tá bom? Faz aí, ó, aponta o seu QR Code, faz a sua inscrição e vem para cá que você vai se dar bem. Quem não tá se dando bem, aliás, se deu bem, né? Vou começar a falar do América aqui, ó. Último jogo, começou aquele meio vai, não vai. Depois a gente fala do Pasto, ou melhor, do Mineirão, ou sei lá o que é aquilo ali. Mas, ô Anjo, 2-2, último minuto de jogo, Danilo Avelar foi lá e ó, guardou para um alívio dos 6 mil, hein, moçada? Eu pedi 6 mil no jogo, deu 5.900 e alguma coisa. 6 mil americanos lá no Mineirão, hein? Apesar de ter 6 mil americanos, foi o pior público da história do Mineirão desde 2021, né? É verdade. Que não recebia poucas pessoas, né? Ficaram só ali naquele lado de lá, porque aí a câmera deu Deu uma impressão boa, até que tava bem cheio, né? Mas foi mais gente que no Independência, que tem ido no Independência, com certeza. Independência tá com média de 3 mil, 2 mil pessoas, foi muito mais gente. Mas, o América conseguiu um empate no último minuto, né? Com muita raça, porque ia na base dos cruzamentos mesmo, porque jogar no Mineirão tá realmente muito difícil, né? Faltava só o América reclamar do Mineirão, agora já não falta mais. E eu lembro que foi até você que fez esse jogo, você cobriu esse jogo nas suas matérias pós-jogo que você acompanha no hojeemdia.com.br, barrinha lá, esportes, vai na aba do América, você vai ter todas as informações. Teve a galera lá, o Danilo Avelar, se eu não me engano, foi um dos que até falou nessa semana na reapresentação do clube, porque a galera pegou folga depois, porque tem data FIFA. Foi lá e meteu o ferro, né? Realmente falou muito muito mal do campo, porque o campo tá duro, tá difícil o domínio da bola. Mas quem pegou pesado mesmo foi o Wagner Mancini, né? Que ele falou, inclusive, que é vizinho do Mineirão, tem passado lá constantemente, visto as diversas festas e shows que estão marcando pro local. E falou da culpa do Estado, falou que foi culpa da administradora do estádio, que não tem tomado cuidado com o estádio. Então agora só faltava o América ver de perto isso e viu, né? Então agora já não falta mais ninguém, né, Minas Arena? Não, e detalhe, tem uma fala dele que ele ainda lembra de quando ele era jogador, que nem na época dele jogador tinha pego um pasto, um trem horroroso, igual aquilo que eles chamam lá de gramado do Mineirão. E detalhe que tem fotos que circularam que pega principalmente os pontos de área, escanteio. Você vê, cara, nem no nosso Barreirão tem campo daquele jeito, não, Mário? Realmente é uma vergonha, né, pro estádio de semifinal de Copa do Mundo. Mas é aquela coisa, né? Jogadores já falaram, treinadores já falaram, a imprensa fala o tempo todo. Tá faltando um posicionamento dos clubes. Tá na hora dos clubes baterem o pé e falar, eu não jogo aqui mais. Mesmo que mande os jogos para outros lugares, né, eu acho que tá faltando os clubes se posicionarem em relação a isso. Porque o que a gente viu no jogo do América domingo é lastimável.
Nem a grama lá da sua pracinha, lá perto da sua casa, tá na... Que foi a paradinha lá, pai. Teve festinha lá na pracinha lá. Ó, deram um tapa aqui, ó. Tá um tapete, filho. Tá um Não, tapete. Uma coisa horrorosa. Não, e aí e isso impede de um bom futebol. A gente sabe a dificuldade. O América jogou lá no Mineirão porque fechou a Independência pro plantio da grama de inverno para preservar e segurar o estádio para aguentar a sequência de jogos. Porque se depender do Mineirão, filho, não vai dar, não. E você vê do resultado que as principais jogadas da partida, elas saíram na base de cruzamento. Não existe mais o toque de bola, de infiltração, né? Os 3 gols, assim, tirando o pênalti, que foi um cruzamento que pegou na mão, ou um chute que pegou na mão, foi na base de cruzamento. O Atlético Paranaense fez 2 gols de cruzamento de longa distância e o América fez o gol de empate também num cruzamento de longa distância. Então, ou seja, não existe um jeito de tocar na bola no Mineirão para tentar uma penetração, uma infiltração dentro da área. É muito difícil mesmo e o América conseguiu, foi na base da raça mesmo. E um ponto que hoje, se a gente colocar na tabela, o Atlético Paranaense está num nível diferente do América, certo? Certo. O América, Até então, porque estava conquistando uma vaga no G4, né, com a vitória, né? Exatamente, O América tirou essa vaga do G4 do Atlético Paranaense. hoje o América briga na parte de baixo e o Furacão lá em cima. Pro América, então, sendo aquela história de não é o adversário dos 45 pontos, pro América foi bom o empate, então, em maio. Devido às circunstâncias do jogo, acho que foi, viu? É melhor um do que nada, né? Situação difícil, arrancou o empate ali no finalzinho da partida. O ideal seria a vitória, né? Porque Que ia tirar o América da zona de rebaixamento. nessa pausa. Exatamente, mas devido ao que se desenhou ali durante o jogo, o Atlético Paranaense, que é um adversário difícil, mostrou sua força contra o Atlético também na Copa Libertadores, eu acho que um pontinho ali foi como se fosse uma vitória. Aí vem a pausa, os caras dão aquela descansada pro Mancini recuperar. E a projeção agora, Anjo? Porque no fim de semana, fim de semana não. Esse fim de semana a gente tem seleção da CBF, ou melhor, seleção brasileira, né? Porque tem a data FIFA, aquela paradinha, então tem Brasil e Senegal primeiro? Ou Brasil e Guiné amanhã. Guiné amanhã e na terça Senegal. Senegal lá em Portugal. Isso, até combinou, até rimou, você é profissional nisso. Aí o que acontece? Essa pausa serviu para dar aquela recuperada até no ânimo dos caras, né? Porque, se ganha, sai da zona. Não ganhou, mas pontuou, ficou pertinho ali com a draga do Corinthians, que se perde na próxima ali, o América pode sair fora. Por mais que vai jogar contra o Grêmio. Lá na Arena. O Grêmio que tá embalado, apesar de ter perdido pro Flamengo na última partida, né? Tomou um 3x0 inexplicável, né? E metendo trocentas bolas, né? Tomou um 3x0 inexplicável. Jogou muito bem a partida, tomou um 3x0, mas ainda se mantém no alto da tabela, né? Mas o América ganhou, vamos dizer, 2 dias e meio de folga, foi o time que jogou no domingo, né? Mas os jogadores parecem que voltaram descansados da última quarta-feira e vão ganhar uma mini temporada aí para poder se preparar para esse jogo com o Grêmio, porque é preciso o América reagir o quanto antes desse campeonato. Ô, Maicon, projetando. O América, o Mancini começou com aquele time meio mais ou menos, vamos chamar assim, contra o Atlético Paranaense. Depois fez algumas mudanças, o time acertou e começou até a pressionar mais o Furacão. Quem vai para esse jogo? Porque toda pergunta, todo programa antes de jogo do América, a gente tem que fazer isso. Quem vai pro jogo? O certo, eu acho que é Pazinato. Eu acho que a Vicchioli vai continuar sentadinho lá esperando. Tudo indica que o Pazinato assumiu a titularidade do América, né? Pegando muito, né? Tá pegando bem, tá atuando bem. O Juninho fez uma boa partida, né? Contra o Atlético Paranaense. Verdade. Segundo tempo ali, jogou muita bola. Foi dele a pancada lá que bateu na mão do cara. Exatamente. O Elton Paulista perde o gol, a cobrança de pênalti, que é raro dele perder, mas no rebote ele fez, né? Exatamente. Bom, acredito que o Mancini vai mandar a meninada, né, para esse jogo contra o Grêmio lá, porque é um jogo muito complicado, fora de casa, né? O América precisa correr muito para trazer pelo menos um empate de lá, né? Mas é aquela questão, né? O América está muito indefinido em relação ao time titular. Cada jogo é uma história, então é difícil apostar nesse momento. Anjo, você ficou ligadão no jogo.
Martínez é um cara que deve ganhar essa vaga no meio junto com o Cal com o Breno, ou o Cal ali e o Juninho. Você não acha, não? Sim, com a saída do Benítez, né? O Benítez, infelizmente, o físico dele vai atrapalhar. Deixa a desejar, né? Vai jogar 2 para 3, joga mais uma. E aí o Martínez, que foi inclusive o autor do cruzamento com o Danilo Avelar, né? Tem entrado bem das partidas e eu acho que gradativamente ele vai arrumando uma vaga nesse time aí. Falta um tempinho ainda pro América definir o time que vai jogar na próxima semana, mas... Então, e tem o seguinte, e o Mastriani? O cara chegou com uma pinta que poderia emplacar, mas aí o Aloysio mete gol, o Azevedo é aquela coisa de ser como é que fala? O homem de confiança no ataque do Mancini. E aí? Tem vaga? Não tem? O que vocês acham? Se a gente for falar assim, a gente tem que falar do Wellington Paulista, tem que falar do Henrique Almeida, tem que falar do Mastriani, do Aloysio, do Caim. Tem que falar de muita gente do América que realmente precisa de uma chance, né? O Mancini é um treinador experiente, ele sabe quem que ele está escalando. O Aloysio realmente está vivendo uma fase melhor do que esses outros jogadores, apesar de não ter feito gol aí das últimas partidas. Mas o Mancini vai saber escolher o melhor para o América, com certeza. Ele tem ajustado a equipe, né? Mesclando com os jogadores mais novos, então eu acho que ele vai saber definir o melhor América para enfrentar o Grêmio, que ele conhece bastante. Eu acho que o grande problema também, Marco, é a defesa, né? A pior defesa do campeonato. Ele tá conseguindo ajustar a frente, que o América voltou a fazer gol, mas no setor defensivo ali, Wanderson, Ricardo, Avelar e Marlon, Nicolas, tá meio complicado, né? Tem que ajeitar aqueles caras ali. Dá oportunidade, de repente, para o zagueiro da base, que também é bom, que tá comendo o banco lá, dá uma chance para ele, porque ficar apostando só nesses dois aí, às vezes vai dar ruim. É difícil a gente falar só da zaga, porque eu acho que passa muito por um ajuste defensivo. Talvez esteja na hora do Mancini explorar ali, jogar com 2 volantes mais marcadores, né? Colocar ali 2 laterais mais marcadores para dar essa liberdade para quem está na frente e segurar um pouco mais a defesa ali. Mas realmente está muito difícil. Entra Maidana, entra Ricardo Silva, entra Wanderson, ninguém está conseguindo dar conta do recado. Apesar de que o Danilo tem se mostrado eficiente, né? Exatamente isso. O Danilo fez gol contra o Corinthians, fez gol nessa última partida, tem se mostrado um jogador mais presente ao ataque, com mais segurança na defesa. Acho que o Danilo é um ganho que o América teve na defesa. Pois é, e você falando do Danilo, na quarta-feira, na reapresentação do time, o Danilo deu entrevista coletiva lá no CT e ele virou e comentou sobre isso. Que por ele ter ficado, se eu não me engano, 9 anos jogando na Europa, ele tem o fator de defesa, o setor defensivo mais apurado do que no ataque. Ele ainda citou, falando assim, no futebol moderno que a gente tem hoje, são 3 atacantes e aí acaba que o lateral ele não sobe tanto, ele não tem mais aquela ideia de ir para a ponta e ter que cruzar toda vez. E ele, por ter um porte mais, em um estilo mais defensivo, ele acaba ficando ali na posição dos 3 zagueiros ou até mesmo um defensor. Então, ou seja, isso vai de encontro. De repente o Danilo ganha posição, mas a duplinha de zaga ali vai precisar mexer. O importante é o seguinte, todas essas informações do América até o próximo jogo, que vai ser na quarta-feira, 9h30. Não, é 9h30? Não, quinta-feira. Quinta-feira, só para eu não falar errado, porque eu tô confundindo os horários aqui, ó. Quinta-feira, América e Grêmio às 7h da noite, lá na Arena do Grêmio. Então, do sábado até chegar ali, você vai ter tantas informações sobre escalação, sobre tudo que tá pensando o Mancini, lá no hojeendia.com.br, abinha de esportes, vai lá, América, clica lá que você vai ter tudo que tá rolando que rolou da apresentação até o dia do jogo, tá bom? Enquanto isso, a gente vai mudar, vamos falar do Cruzeiro e deixar o Atlético por último, que ali a gente tem coisa a mais. Tem coisa a mais. Do Cruzeiro,
Vamos 2-2 contra o Bahia. O VAR, Anjo, com o Seneme, Wilson Seneme, né? Que é o chefe da arbitragem da CBF, avaliou o lance de impedimento que tirou a vitória do Cruzeiro, que seria o gol do Dourado, com o cruzamento do Vital. Coisinha assim, ó. Foi do Vital? O Vital cruza, o Dourado bate e impede o gol. Cara, vamos primeiro falar desse lance. Depois a gente pensa um pouquinho no jogo. O que você acha desses impedimentos que é quase do tamanho do... Não chega a ser do meu nariz, que é maior, mas é um pouquinho menor. O que você acha? eu acho que ele, na verdade, foi um empate amargo, né? Muito. Muito amargo. O Cruzeiro que merecia a vitória mais uma vez no campeonato. Apesar de não ter jogado tão bem, mas merecia a vitória. Esses lances, eu acho que eles poderiam ser um pouco mais bem explicados na hora do jogo, sabe? Não depois de uma avaliação do diretor da CBF, lá de arbitragem da CBF. Ele devia ser explicado mais na hora do jogo. Que demore 5 minutos para avaliar, mas que trace as linhas de maneira onde a torcida que esteja no estádio possa ver, onde o torcedor que esteja em casa possa ver, porque ali ficou uma coisa meio rabiscada, sabe? Uma coisa meio... Parece que vão passar essa linha aqui para poder dar justificativa depois. Porque é uma vitória que vale 3 pontos, é uma vitória que vale chance no G6, chance de classificação no Libertadores, é uma vitória que poderia dar um ânimo ao Cruzeiro para voltar. E afasta da zona de degola, que é o primeiro objetivo. E que poderia dar a chance do Cruzeiro de pegar uma confiança para jogar 2 partidas seguidas em casa, sabe? Então, assim, o lance do pênalti, não, porque foi erro do arbitragem mesmo, o VAR foi lá para corrigir, mas esse lance ajustável é difícil do torcedor entender. É um joelho, uma unha, um cotovelo que está na frente, a gente ainda não sabe definir essa questão do VAR, o que está certo e o que está errado. Traçou a linha, deu impedimento, explica por quê, especifica. O que tem impedimento, o que não está. Demore um pouquinho para explicar para o torcedor, mostre no telão do estádio, mostre na televisão, explique que não tem problema. No futebol americano é assim, no basquete, na NBA é dessa maneira. O torcedor vai ficar ali ansioso por um momento, mas depois vai ter a decisão correta. Porque, apesar do que o Seneme falou que a decisão foi correta, mas a gente, mesmo com o Seneme apontando ali na TV, a gente não conseguiu ver a posição. Não, e o detalhe é que ele coloca da seguinte forma. Olha, para você que está acompanhando as imagens pela TV, preocupa não, porque o software que traça as linhas, ele está totalmente calibrado. Então, de repente, o que você vê na TV não é exatamente o que está acontecendo, porque ele vai traçar certinho. Aí não dá, né, Maicon? Aí não porque dá. aí vai gerar dúvida. Com Aí, certeza. igual a gente falou, o lance pegou o joelho do Dourado com o pé o pé ou o joelho do cara que estava na bola do cruzamento. Sim. Que se você olhar na hora da batida, de repente gera a dúvida de não estar, igual ele disse, né? Sim. Sobreposta, porque quando tiver sobreposta, a linha fica azul e favorece o ataque. E aí? Se tá tão calibrado, por que na TV não tem que estar calibrado também? Concordo totalmente com as palavras do Ângel. É uma questão de dar transparência ao jogo e aliviar a pressão para cima da arbitragem, né? Porque, por mais que ela tenha acertado, como o lance ali não ficou explícito na TV para quem estava acompanhando e nem para quem estava no estádio, gerou dúvida, gera questionamento, né? É uma pressão que a arbitragem carrega, talvez estando certo. E a arbitragem, além de falar na hora, pô, eu sou a favor da arbitragem chegar no final do jogo e dar entrevista também, viu? Eu tô cansado desse trem de, não, porque, não tem, a lagatica, não vou falar, porque... Pô, se o jogador de cabeça quente fala, por que o árbitro que errou ou alguma coisa, ainda mais agora que tem auxílio do VAR, não pode falar? Para não ter a questão do questionamento, né, na hora ali, para aliviar um pouco a pressão, né, da CBF? dos árbitros, em cima da arbitragem, né, mas... pra ele não gerar dúvida de si mesmo, né? Só se for, porque nem a imagem tá ajudando, né, papai? Exatamente. Mas é isso, né? Já que o software
mostrou isso para quem estava no VAR, mostra também para quem está acompanhando o Põe jogo. uma imagem 4K, 257. Aquela tecnologia que foi usada na Copa do Mundo, por exemplo, Pois é. né, seria uma coisa importante de E ser até implementada. falaram que os atos iam começar a falar, né? Até falaram que eles iam começar a falar sobre lance. Ó, o importante tem que ter uma visão melhor. Agora, falando do jogo, Mike, o Anjo já deu a palhinha aqui. Mais uma vez o Cruzeiro jogou e saiu empatando. Não conseguiu ganhar. O Gilberto deu assistência. O Dourado, aquele gol que o Dourado, pelo amor de Deus, aquela testada que ele errou ali, isso não dá, velho. Hã? Não pode um negócio desse. Aí o Pepa vira e fala que confia nos atacantes, que o problema não é o ataque. Não dá, tem que trocar, pô. Aí não ia falar outra coisa que a não ser isso, né? Mas aí ele vai repetir mais uma vez? Eu concordo na hora que ele falou que o Gilberto deu assistência pro Bruno Rodrigues, que fez um golaço, mais um golaço do Bruno Rodrigues, né? Aquilo lá Eu concordo com isso, mas o Gilberto... cara foi parar lá na estação Vilarinho. Fora isso, o Gilberto não fez absolutamente mais nada a não ser perder um gol cara a cara no começo do segundo tempo. Um gol que poderia deixar o Cruzeiro numa vantagem tranquila no placar, 3-1. Totalmente errada, né? Equivocado. Totalmente errada. E o Gilberto aí, você fala, o Gilberto se emocionou após o jogo, dando entrevista, falando que tá devendo, mas ele tá devendo até nessas emoções, viu? O choro tá fraco. Até nas entrevistas ele tá devendo. Bota uma lágrima aí artificial da Globo, novela. Ele já tinha chorado antes numa entrevista. E, ó, Gilberto, chega de chorar, cara. É bola na casinha. O Dourado eu não vou nem falar, porque gerou dúvida ao VAR, gerou chateação pros cruzeirenses. Até o pênalti que ele sofreu foi invalidado. Então, ou seja, e um pênalti... Não, mas cá pra nós também, né? Um pênalti também que... o pênalti não foi. Nem vai na várzea, a gente mas sai, o pior de tudo do Dourado foi o gol que ele perdeu. Aquele lá não tem jeito. Aquele gol de cabeça que era só cumprimentar o goleiro batido, o zagueiro batido, ele sozinho. Ele foi inventar de cabecear pra baixo. Que é o certo se você estiver mais distante. Claro, se você tiver agora, com o goleiro posicionado. Bicho, ali você vai de peito, vai de voadora, vai de nariz. Uma testada firme ali, uma testada firme, ela estufar a rede e o Cruzeiro ia pro abraço dos 3 pontos. Foi mais uma falha do Dourado. Eu espero que depois da representação na última quarta-feira, o Cruzeiro Não, foi quinta. Cruzeiro foi quinta-feira? Verdade. Atlético e América, quarta e Cruzeiro na quinta. É porque o Cruzeiro deve estar precisando descansar mais. Ganhou mais folga ainda. Vai ter 6 dias pra preparar pro próximo jogo. Imagina o que esses atacantes fizeram nessa folga. Ah, papai, ó meu naipe. Ó, tá aqui, ó, vai chegar ali. Eu espero que o Cruzeiro, depois da quinta-feira, né, ontem, ele tenha finalizado bastante na Toca da Ramon, treinado bastante finalização, porque foi isso que o Gilberto falou, que eles estão precisando treinar mais finalização. Eu espero que esse seja a meta do Pepa para a próxima semana. Ô, Marco, vai de quem? Gilberto e Dourado ou começa a dar chance pra essa molecada igual o Mancini no aperto? Precisou passar um aperto pra poder pôr os meninos. Será que o Pepa vai esperar empatar mais sei lá quantos ou perder pra poder dar chance pra rapaziada? É o 6º jogo sem vencer, Sexto né? jogo. O Robert entrou? Entrou só pra assistir, ficou sentadinho lá no banco. Pois é. Põe o menino pra jogar, pô. E ele é ala. Gente, e de novo, o Wesley foi o cara que tava um pouco mais vivo. Mais aceso na partida, né? Jogou nada. Mas era um cara que tava tentando fazer alguma coisa. É a triangulação, é partir pra cima, é tudo mais. Os meninos da base, eles estão nem aí, vai entrar e arrancar pra cima dos caras. Eu sou daquele a favor de começar a jogar no 4-4-2, sabe? Mas se você jogar no 4-4-2, você monta o seu ataque do 4-4-2. Eu quero o Vital, quem sabe o Robert, o Bruno Rodrigues e o Wesley. Vital, sem centroavante. Robert, Bruno Rodrigues e Wesley. Bota o Vital mais pro meio, caindo pela esquerda, o Robert pela direita, o Wesley e Bruno Rodrigues enfiado. Mas aí você tá tirando do Bruno Rodrigues o que ele tem de melhor. Cara, mas vamos que é a velocidade. Mas ele é velocidade ali pela esquerda, mas pra cruzar pra quem? Então, mas aí é que tá, você tem um Ariel. Você pode dar chance pro menino que é centroavante. Pode, então dê chance, Pepa. Ou São Paulo, dê chance para o centroavante, os centroavantes da base. Arielson, Juan Índio, que tem feito uma bocada de gol aí na categoria de base. Dê chance a esses jogadores. Porque aí o que você faz? Automaticamente você tá tirando a pressão de quem? Do Gilberto e do Dourado.
Você vai deixar os caras ali, ó, treinando, e aí o menino entra, mete 2, 3 gols, vira dinheiro. Você já tá ganhando dinheiro, que é o que o clube precisa. Pronto, já fez dinheiro. Faz o Dourado e o Gilberto recuperar. Espera a janela que vai abrir dia 3 de julho até 2 de agosto. Pega essa janela e traz cara que sabe meter gol. Faz igual o Inter fez agora, hein? Que nojo, hein? O Inter buscando artilheiro das Europa, artilheiro da Copa e tudo mais. Não tem dinheiro, mas faz, bicho. Mas tem que mudar. Com esses caras, eu tô quase concordando com aquela faixa lá que colocaram na toca na semana retrasada. Com Henrique Dourado e Gilberto em campo, a chance de sair com gol e vitória... Placar em branco. É placar em branco. Mas aproveitar essa mini pré-temporada aí pro Cruzeiro se acertar, porque tem um adversário complicado, né? O Fortaleza é um time cascudo, difícil de ser batido. Que vem também numa draga. Perdeu pro Botafogo, né? Não, mas também não tá tão bem. Não tá mas tão bem, ó. Você tem ideia? É um time bem treinado. É um time bem treinado. Sim, que também vai ter que vai ter uma mini pré-temporada aí também para se acertar, se ajustar em campo. E o Cruzeiro, mais uma vez, vai jogar naquele lugar lá que eles estão falando que é o Mineirão, né? Ah, bicho, nossa senhora. Pois é, e aí vai passar por algumas dificuldades também. Tomara que até não vai ter show esse final de semana, né? Não, são 10 dias. Sem show? Sem nada no Mineirão. Que maravilha! Porque foi o seguinte, acabou o jogo contra o América, pausa da semana, fim de semana pro jogo da quarta. Nesse período, o que acontece? O Mineirão disse que ia fazer o quê? Tipo que a prefeitura faz. Operação tapa-buraco. Tampar uns buraquinhos lá do gramado do Mineirão, dá um tapa. 10 dias de descanso, filho, não dá pra recuperar. Mas tomara que já faça uma diferença, né? Eu acho que qualquer dia ali já faz alguma diferença no Mike, como é que você faz diferença naquela grande área? Como é que você faz diferença nas laterais, que é onde os caras vão ali toda hora? Talvez para esse jogo, o Henrique Dourado e o Gilberto sejam úteis, né? Essa bola cruzada na área ali, Verdade. O famoso aí você tem beat um soccer, Tite, né? Mas aí você tem o Tite, o zagueiro do Fortaleza. Um gigante, né? Que é o cara da altura do prédio, moço. Como é que você vai ficar chuveirando bola? Esperar pra ver. Na verdade, talvez, quem sabe o Mineirão, a gente faça um Chrome lá no Mineirão. Vamos coloca um gramado assim pra tentar dar uma disfarçada, porque... Vou te falar que tá complicada a situação. Né? E nessa onda aí, ô Marco, você acha o quê? O Cruzeiro tá voltando, o Pepa voltando de Portugal, deu aquela descansada, tomou aquele vinho português, aquela tal e coisa. Você acha que volta com outra ideia ou você acha que ele vai manter essa filosofia da entrevista dele do final do jogo? Confio no meu centroavante. O problema é outro. Se o problema é outro, então mexe no meio campo. E não vem falar do Nicão, não, que você falou da última. Né? Vai, Marcos. Ele vem com recorrência falando das chances criadas, né? Ele elogia muito essa característica do time. O time está criando muito e isso deixa ele muito feliz. Só que o jogo não é vencido por quem cria mais, né? É por quem faz mais gols. E está na hora do Cruzeiro ser eficiente, né? Ele jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Fluminense, jogou melhor do que o Atlético no Clássico. Jogou bem esse último jogo contra o Bahia. Eram jogos que poderiam ser vencidos pelo Cruzeiro. Então, assim, tá na hora de treinar o ataque. Talvez a mexida seja no ataque, né, nos treinamentos. Treinar a finalização. Pra começar a vencer no campeonato. 6 pontos a mais aí, o Cruzeiro tava tava brigando com o G2. Tava brigando com o Botafogo. E os 6 pontos, Cuiabá, Bahia, e ainda vou botar mais, que é o Flamengo. Os 9 pontos desses 9 pontinhos aí. Tirou, o Flamengo empatou, né? Então tem um ponto. Aqui, o Cruzeiro jogou melhor. Esses 3 jogos, o Cruzeiro tinha... o Cuiabá, beleza, o Cuiabá jogou melhor com o Cruzeiro? Jogou melhor e tudo mais, tá ganhou lá do Corinthians, aquela história toda. Mas ganhar do Corinthians também, só o Atlético não conseguiu. Com o Corinthians. Né? Só o Atlético não conseguiu nada contra o Corinthians. Fez aqui, iludiu tudo aqui, depois foi pra lá e fez o que fez. Contra o Fortaleza, mesmo sendo no pasto, dá pra tentar tirar os 3 pontos ali. Com certeza. Independente se é Gilberto ou se é Dourado.
Concorda? Concordo. Dá Não. para ele... O Dá... Cruzeiro, O precisa Bruno voltar a Rodrigues, vencer. o Bruno Rodrigues, que tinha acusado o edema, vai estar descansado. E tem essa história de sai, não sai, fica, não fica, vende, não vende. O Cruzeiro precisa resolver essa situação do Bruno Rodrigues o quanto antes, que é um jogador bastante visado, E que a cabeça do cara tem que estar no jogo. tem que estar no jogo. Ele já falou, já demonstrou várias vezes que quer ficar no clube, né? Já falou da sua satisfação de jogar pelo Cruzeiro, né? E o Cruzeiro precisa resolver essa situação, até porque o Cruzeiro tem 33% do passe dele. É. Então precisa E o resolver. Tom Bense, que é o dono do restante, o Cruzeiro não tem prioridade de compra dele. Só que o Tom Bense já disse que se o Cruzeiro manifestar o interesse, vai dar moral pro Cruzeiro. É. Então, ou Eu seja, não venderia. não pode. Não venderia. Não pode Ele é o vender. grande diferencial do time do Cruzeiro. Tem que manter o Bruno e para dar mais tranquilidade para ele, para focar só no jogo e buscar centroavante, buscar lateral para poder fazer a função ali quando não tiver o Marlon. Apesar que o Kaique Não, o voltou. Kaique tem um- Tem um Kaique, apesar que o O Kaique lado voltou. esquerdo do Cruzeiro tá bem representado. Mas só que aí você não tem reserva pro Vital. Não. Você precisa de um primeiro volante, porque Machadola tá meio desafiado ali, hein? Tá precisando de passar ali uma liminha ali, Inclusive ó. o Pepa até surpreendeu, né? Escalando ele no lugar do Alisson. Mas o Alisson é aquela história também, né? Quando que esse homem vai estar bom fisicamente? Joga, não aguenta os 90, joga um Sabe. pouquinho. Aí entra o outro, tá parecendo o Benítez no América que a gente acabou de falar, pô. E é um bom jogador. Não, pro time o cara come a bola e tudo mais. Bom, então, ó, vamos fazer o seguinte. Tudo sobre o Cruzeiro, você vai acompanhar lá no hojemdia.com.br, da reapresentação da quinta, que foi aquele guerre-guerre, né, que é o chamado regenerativo. A galera volta para tirar ali aquela coquinha que tomou, O aquele Danone, Danone, tirar o Danone do corpo, porque precisa. Então faz aquele regenerativo, aí o Pepa teve hoje, tem sábado, domingo, segunda, terça, que é a véspera do jogo. Então todas essas informações sobre essa volta do Cruzeiro, você vai ter lá no hojemdia.com.br, barrinha de esportes, vai lá na abinha do Cruzeiro, você vai encontrar todas essas informações. E antes de falar do Atlético, ô Lucas, volta com a gente, volta aqui pra gente, com aquele QR Code bacana, que você vai ter todas as informações nele, aponte seu celular nele, você vai saber tudo que você precisa para se inscrever no vestibular 2023 aqui da Faculdade Promove e Kennedy. Você vai encontrar as melhores opções de cursos, melhor se vai fazer EAD, virtual, online, presencial, tudo você vai encontrar nele, tá bom? É bom para sua carreira e bom para o seu bolso. Falando em bolso, a jogada que eu fiz, você tá entendendo, né? Eu acho que você pegou a manha aí. Falando em bolso, o que Cudezola fez, papai? Ô Anjo, aquela briga do vestiário pós-empate contra o Bragantino, aí vem o Atlético, manda o cara embora, o cara fala que não se demitiu. E aí, Anjo? Tantas fontes ultimamente contando várias histórias diferentes, sabe, sobre essa versão. E aí criou-se um clima terrível, né? O famoso criou-se um clima terrível dentro do vestiário. Algumas pessoas interpretaram como despedida do clube, algumas pessoas interpretaram como despedida desse feriado prolongado. E aí aconteceu no que aconteceu. O Cudê foi para a Argentina, o Atlético emitiu nota de dispensa, de demissão. E aí agora estão se resolvendo, não sei se resolveu, ainda vai resolver, o que vai acontecer. Realmente a gente não sabe dizer, só porque sei que o Atlético não tem treinador até o momento. Ou se tem ainda, não sei, e a gente realmente não sabe o que vai fazer a respeito disso, mas quem sai perdendo com isso tudo é a torcida atleticana. Então, o Marco, aí vem o Cudê, o Atlético se apresentou na quarta-feira com o Cudê desembarcando do jeito que foi o combinado. Ele saiu, a folga era até quarta, foi para a Argentina, aí na segunda o Atlético solta uma nota falando o Cudê pediu demissão, a gente acatou e ele não é mais treinador. Na terça, se não me falha a memória, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, marca uma coletiva para poder falar desse assunto. Não tem a coletiva. Por quê? Porque assuntos novos rondaram
Fatos novos. Fatos novos rondaram a cidade do Galo. E aí, Marco, como que fica? Eu quero entender o seguinte, como que o Atlético toma um posicionamento desse no meio de um caldeirão? Será que não faltou gerenciar a crise que entrou, que acometeu nesses últimos dias, né, do jogo? Será que não faltou melhor um gerenciamento de crise nisso, não? Ô Paulo, a impressão que dá é que todo mundo tomou uma decisão de cabeça quente. O Cudê, a diretoria, o diretor de futebol. Parece que a impressão que dá é que o Atlético já estava por aqui com o Cudê, né, e só estava esperando um deslize, um pequeno deslize do treinador para poder livrar-se dele de uma vez. Não se livrou antes por causa da multa que era muito alta, mas a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento para não cair no populismo, né? Ainda a gente precisa ouvir o clube, precisa ouvir a versão do Eduardo Cudê, precisa ouvir os jogadores para a gente chegar num consenso ali. O certo é que, mais uma vez, eu volto aqui e repito, o destempero do Cudê, né, em situações, pelo menos ele chegou nervoso no vestiário, né, parece que ele chegou lá esbravejando com os jogadores e tudo mais. Mais uma vez, o destempero do Cudê foi a fagulha para mais um momento de crise no Atlético. Me fala uma coisa, o destempero dele não tem muito a ver com as saídas, com ele, porque querendo ou não, ele jogou aquela caquinha no ventilador naquela entrevista. Me prometeram coisas como reforços e jogadores, eu não tive. Aí me pedem para chegar lá no topo, eu não tenho. No banco de reservas teve um jogo aí que teve 9 jogadores, não sei, né, se foi contra o Bragantino. O próprio jogo o empate com o Bragantino, ele tinha só o Cadu de atacante no banco. Você vê. E aí o Sacha vai e mete gol. Aí vem o Sacha na lei do ex e pá, empata o jogo, faz o gol. Será que ele também não tem? Porque, bicho, te oferecem e te falam, eu vou pra ganhar, pra ser campeão, lutar pra ser campeão e papapá. Você chega. Aí a única coisa que você tá vendo sai um, sai outro, tem mais um, tem mais aquele, janela vai abrir e 2 já estão de mala pronta aí, que bem provável que o Alan realmente, se não ficar se não for pro Flamengo, vai pro México, se eu não me engano, ele recebeu proposta... Emirados Árabes? Quem vai pro México é o Natan. É o Natan que tá indo pro México. O Natan é que tá certo. Então, o Alan tem 2 propostas que provavelmente ele não deve ficar. E aí? Aí o cara perde som de peça. Ele tá errado de ficar nervoso? Aí empata. Isso é uma questão que deveria ser tratada internamente, né, Paulo? Para não criar isso. Mas é isso que a gente tá falando. Cadê a gestão da crise? A primeira fala dele lá, aquela da coletiva dele, bicho, pelo amor de Deus, cara. Se não é a multa ali, ele tinha ficado. Eu já trabalhei em clube de futebol e o vestiário é como se fosse Las Vegas, né? Exatamente. Há coisas que só ficam em Las Vegas. Você não pode externar coisas assim, mais uma briga, uma discussão, uma coisa dessa maneira. Do tamanho, briguinha de vestiário, a gente sabe que é comum. E não foi a primeira vez, né? Esse que é o problema. É uma segunda vez, já muitas vezes já viu, cansou de ver Abel Ferreira esbravejando. Então, assim, só a título de comparação, né? E ele consegue contornar as coisas dentro do Palmeiras, tá? O Cudê consegue externar as coisas e muita gente fica sabendo no entorno do Atlético. Então assim, mas tem muita coisa vazada. Tem muita coisa vazada dentro do Atlético. Esse que é o problema. Será que tem a ver com os mecenas? Será que tem a ver com a diretoria? Com os próprios jogadores insatisfeitos? De onde tá saindo? Agora, uma coisa que eu não concordo com o Cudê, ele falando a respeito do elenco do Atlético. É claro que no jogo ele tinha apenas o centroavante lá da base como... Mas o elenco do Atlético é um dos melhores do campeonato, um dos melhores do elenco do Brasil. Bota na mão de outro treinador. Pois é. Você não tem o Alan, mas você tem outro volante bom. Você tem o Batalha que entrou, que foi um pedido dele. Você tem aí jogadores voltando, o Arana voltando, você tem o centroavante voltando, o mediúnico lá. O Fábio Gomes? Não, ele tá falando do
Do central de que era do Vasco. que machucou a coluna lá. Ó, Allan Kardec. Allan Kardec. É. Médium. Por isso que comparou O com o Allan médium. Kardec, você tem outros jogadores voltando, o Igor Rabelo para a zaga. Ou seja, então você tem o Atlético tem opções. Tem opções. Infelizmente passou por algumas coisas, o Alan machucou dessa maneira aí agora, então passou por muitos problemas, mas o Atlético tem opções. É claro que precisa de reforço, perdeu muita gente e vai se reforçar, com certeza o Atlético vai se reforçar. Mas aí é que é o problema. A discussão hoje do próprio Kudê vai reforçar mesmo? Porque a dívida é grande, o rombo tá gigante e reforçar vai ser igual fez com o Batalha. É o seguinte, prometeram uma coisa pro Kudê, reforçar o time, não reforçaram e tiraram o que ele já tinha. Mas o que mudou da conversa que teve com o Kudê no final do ano passado para o atual momento? A diretoria passou a ter ciência do real problema financeiro que o time teve? Beleza. A dívida aumentou. Isso foi passado para o Kudê? Chamaram ele para uma reunião para explicar o que estava acontecendo. Você aceita assim? Vai acontecer assim? Sabe, eu acho que faltou um pouco de comunicação no processo. Mas aí eu te pergunto, e quem chega, vai aceitar? O Anjo até tinha comentado ali que não sabia ainda quem seria o novo comandante do Galo, né? O clube especulou, foi atrás de vários nomes, mas agora é oficial, o Atlético contratando aí o Filipão até o final de 2024. Pois é, né, Mike? Ele chega com aquela missão de segurar o Atlético na parte de cima da tabela, chega com a ideia de colocar o time na Libertadores nas oitavas, porque ainda tem um confronto contra o Libertad, precisa ganhar, né? É, exatamente. Sobre o Filipão a gente não precisa nem falar, né? Ele é um cara experiente, campeão, entende muito de Copa Libertadores, no último ano foi vice-campeão com o Atlético Paranaense. A questão agora é o tempo de adaptação dele com o elenco, né? O tempo dele implantar a filosofia de jogo dele com este elenco, mas para de imediato, eu acho que ele vai ser muito útil nessa questão ali de abraçar o grupo de jogadores do Atlético, né? Os jogadores, acredito que com essa saída do Kudê, eles ficaram um pouco perdidos, né? Desamparados. E o Filipão chega aí com esse papel de paizão no início e aos poucos vai implantando aí a sua filosofia de jogo no Galo. É a nova família escolar, o Big Phil tá chegando no Galo aí, ó. E a gente tem uma informação que ainda não tá 100% confirmada, que ele traz Paulo Turra, que é tipo Batman e Robin, ou outra dupla que você queira colocar aí, para fazer essa função. O Paulo, que até então técnico do Atlético Paranaense, né? Deixa de ser técnico lá para voltar a ser auxiliar do Filipão aqui no Galo. E detalhe que o Filipão tinha dito que não seria mais treinador, mas essa proposta do Atlético, ele com 74 anos de idade, a proposta do Atlético foi lá que agradou, né? Despertou aquele olhar do Filipão de novo para comandar, por exemplo, o Hulk, que teve com ele naquele 7-1 que a gente nem gosta de lembrar, né, Maicon? Com certeza, né? A informação é essa, né? O Paulo Turra se despedindo do Atlético Paranaense. Certamente vai vir para cá para ser um dos auxiliares do Filipão, ali junto com o Lucas Gonçalves, com toda a comissão técnica do Atlético. E agora a gente fica nessa expectativa aí, né? Qual será mesmo o papel do Paulo Turra, se ele será um auxiliar mais próximo ali do Filipão, como será essa integração aí com a comissão do Atlético. E o torcedor agora fica aguardando aí os próximos passos de Luiz Felipe Scolari no Atlético. E o detalhe também é que o Filipão chega com essa ideia também que não mudou ainda do Atlético, sobre reforços. Quem vai chegar, o Alan agora com essa negociação pode ser que fique no Atlético com a chegada do Filipão. Muita coisa vai mudar, porque pegou todo mundo assim, meio que de surpresa. O Filipão não era a primeira opção, perdeu o Bruno Lage, foi atrás do Thiago, também não deu certo. Aí vamos olhar para o Filipão, vamos olhar para um cara que sabe gerenciar grupo. Só que vai ter que ter uma transparência com ele também, né, Maicon? Tem que ser transparente com quem vai chegar agora. Chegar e falar, não tem dinheiro, o projeto é esse. O projeto é de reestruturação do clube, nós temos um estádio, temos bons jogadores, mas não temos dinheiro para contratar. Vamos buscar jogadores com fim de contrato. Por quê? O Atlético hoje, vou dar um exemplo aqui, o Galo hoje tem 5 atacantes. Pavon, Paulinho, Hulk,
Vargas Kardec. e Kardec. Vai chegar um momento, um se lesiona, um fica fora por cartão e tudo mais, vai faltar atacantes para esse time. E aí, o treinador vai virar esse alvoroço de novo em relação a jogadores? Então o treinador tem que estar ciente, né? Aproveitar a galera da base, né? Então o Atlético tem que vender o que é real para o treinador que está chegando agora, porque o que aconteceu com o Kudê foi isso. Venderam para ele que o Galo ia montar uma seleção, chegaram no início do ano, viram que o rombo financeiro era maior do que se pensava, recuaram, começaram a vender, e aí o Kudê ficou meio que, poxa, o que está acontecendo? E ele cansou de saber, de ver, né, na prática, o quanto o Hulk faz falta pro Atlético, né? Total. O quanto o Hulk não tem. Mas o Hulk, assim, ele não tem um substituto no Brasil, por exemplo. Não tem. E o quanto ele faz falta pro time do Atlético. Um cara que um pouquinho melhor ali poderia dar uma guinada no time com a Que foi até o que faltou contra o Bragantino, né? Quando o No Atlético empate com o Bragantino, faltou o Hulk ali, ó. Quando o Hulk não joga, o Atlético se torna um time Previsível. previsível, porque você vai ter só as jogadas em cima do Paulinho ali para ele tentar virar o Deus. E quase conseguiu, quase né? conseguiu, se não fosse o VAR também. Então, aí a linha do impedimento que o CNM lá da CBF vai analisar, ô bicho, ombro do Lemos tava isso aqui, ó. Ah, não vai dar nem pra ver, porque é igual lá, ó, a linha. Tava isso aqui, ó, do ombro do cara do defensor salário, do Bragantino. O salário lá tá chegando, pai. Mesmo atrasado. Tava isso aqui só. Tirou a vitória com o pênalti que, de novo, as linhas ajustadas e calibradas pelo software que opera tudo aí, na imagem, eu não vi, foi impedimento nenhum. Pra mim tava pau a pau ali, os caras tava o ombro tudo igualzinho. Só que aí não ficou azulzinha, uma ficou um cabelinho da outra, deu impedimento. Mas mesmo com impedimento, o Atlético tinha obrigação de ganhar aquele jogo, tinha não, mãe? Se não fosse o Paulinho, né, perdendo aquele caminhão de gols. Mas mesmo assim, ele tinha jogar contra o Bragantino, por mais que foi no pasto, naquele azedume lá do Mineirão, tinha obrigação de ganhar. Mas... O Atlético chegou muito, porém tava errando um caminhão de gol, errando o último passe ali, que não é um absurdo. É por isso que eu disse lá no início que a gente não pode cair no populismo de culpar só o Kudê, que essa culpa tem que ser dividida. Os jogadores também têm culpa. Né? Olha o gol que o Paulinho perdeu lá no Itaquerão contra o Corinthians, que poderia ter mudado o cenário. Né? Olha os gols que perdeu lá contra o Alianza, por exemplo. Né? Então, assim, o time o Galo só não venceu o Bragantino porque perdeu muitos gols. Exatamente. Porque o time jogou bem. Aí vamos projetar então. Pega um Fluminense que o Cano voltou a marcar no último jogo. Hein, papai? Não vai jogar no Maracanã, porque o Maracanã tá trocando o gramado. Foi no plantio lá de grama de inverno. Vai jogar em Volta Redonda, no Raulino. Em 2005, se eu não me engano, o último jogo entre os dois foi em 2005, na queda do Atlético para a segunda divisão. 2-0 pro Atlético, gol do Zé Antônio, Zé alguma coisa, que eu esqueci o sobrenome dele, lateral. Um aos 6 e outro aos 16 minutos do segundo tempo. 2-0, lá no... Que memória, hein? Zé Antônio batia falta. Então é Zé Antônio, é ele mesmo. Zé do Zé Galo. Antônio. Zé Antônio, 6 minutos e outro aos 16 do segundo tempo, segurando 39ª rodada do Campeonato Brasileiro. E não deu ainda pro Atlético? Não, porque aí depois o Atlético entrou na quadraga lá e empatou com o Vasco e foi rebaixado no Mineirão. Como o Anjo destacou mais cedo, o Kudê saiu, mas o time estava bem. Perdeu apenas um jogo nos últimos 10. Né? Então, assim, a grande questão é como esse time vai se portar daqui para frente. Eu acho que a mudança de mando de campo favorece o Atlético, sim. O Fluminense no Maracanã é muito forte. Né? Os jogadores ali se acostumam com as referências do gramado e tudo mais. Mas vai pegar um adversário difícil. Né? Hoje o Atlético está um pouco melhor do que o Fluminense, mas como esse período aí de descanso, muita coisa pode mudar. E se o Atlético teve a volta do Arana, né? Na última partida, provavelmente vai começar jogando nessa partida, o Fluminense também vai ter a volta do Marcelo. Que é o cara que estava fazendo a diferença. Aí o Marcelo, com o Ganso que tá fazendo, por incrível que pareça, né? O Ganso jogando bola. O Ganso jogando bola.
O Arias voltou a jogar bem. Aí você tem um Cano que voltou a marcar. Ou seja, é pedreira para esse meio turbulento que o Atlético tá. Essas informações do jogo do Atlético você também tem lá no hojeemdia.com.br, barrinha de esportes, vai lá, a abinha do Atlético, a gente vai estar falando dessa saída, do treinador, do que a diretoria vai falar, porque o presidente falou que ia ter coletiva, adiou só. Se adiou, nós estamos esperando, né? Então vamos esperar aí para ver o que vai rolar de tudo que tá rolando no Atlético para até chegar pronto, porque tem que ganhar também, né? Porque o Fluminense tá recuperando aí esses camaradinhas não, porque tem chance, tem como ganhar, tá certo? Pra gente fechar aqui, o programa tá chegando na reta final, aqui um parabéns especial para as espartanas, as jogadoras do América, hein, Anjo? Hein, Maicon? Merecidamente, lutaram, bateram Fortaleza aqui e bateram lá 2-1 aqui e 2-0 lá e garantiram o acesso. Ano que vem vai ter os 3 times pela primeira vez na história na Série A do Campeonato Brasileiro Feminino. Já era hora disso acontecer, né? Ainda Total. bem que aconteceu e o feminino está bem representado lá os times de Minas estão bem representados na primeira divisão, né? O América fez realmente uma brilhante campanha, ainda tem chance de buscar o campeonato. É, né? isso que eu tô até pegando nessa aqui, ó, semifinal agora. Então, torcer para o América aí se sagrar campeão, quem sabe, tem chance para acontecer, é difícil. São 4 times muito bons classificados nessa semifinal, né? São Botafogo, Fluminense. Vai ter o clássico Botafogo e Fluminense do outro lado da chave. E do lado de cá tem América e Bragantino, sendo que América e Bragantino vão jogar às 4 horas no domingo, lá no Sesc Alterosa, um lugar que a América tá habituado, tá habituado, né, ô Maicon? Com certeza, né? Se o esporte mineiro estava indo bem com o vôlei, agora com o Cruzeiro, campeão brasileiro no basquete, o feminino também não fica para trás, né? O importante é o América subir. O América não caiu, o Atlético não caiu por uma posição. Isso aí a gente tá falando que a gente tá falando na Série A2 que tava o América. Isso. E na Série A1, o desmanche que fizeram com o Atlético, no final das contas, conseguiu empatar com o Ceará e permanecer, apesar na Bacia das Almas, né? Apesar que não precisava nem de empatar com o Ceará, não. Porque o Bahia tomou coco o Corinthians. Tomou de 5 do Corinthians. Aí não tava nem preocupado. O Corinthians que é adversário do Cruzeiro, né? Esse jogo vai ser pesado. Vai, durante o campeonato o Corinthians enfiou 6-1 no Cruzeiro. Esse é um jogo bastante complicado para as cabulosas. E se elas passarem, pega outro confronto pesado, que é o vencedor de Flamengo e Santos. Exatamente. Apesar que ganhar no Flamengo também. Não tem vida fácil também no feminino. Não, mas eu acho que o principal objetivo foi alcançado. Chegar nos últimos anos, lutava para não cair. Nesse primeiro ano da gestão Ronaldo, conseguiu avançar para a próxima fase. Lembrando que a SAF é responsável pelo futebol feminino também e com certeza, devido a essa classificação para o G8, vai ter investimento, vão a partir de agora começar brigando na parte de cima da tabela. Pena que pegou um adversário muito difícil, que é o Corinthians, mas quem sabe, o futebol tá aí para ser jogado, né? E o mais legal disso tudo é a visibilidade, né, que o futebol feminino vem conquistando atualmente. Nós estamos aí prestes a começar a Copa do Mundo, né, de futebol feminino, e é muito legal, né? E é uma partida que, por ser contra o Corinthians, tem chance de passar em rede nacional. O jogo vai ser no dia 19, segunda-feira. Às 8 horas da noite. Provavelmente o jogo de volta deve ter uma transmissão. Jogo de volta dia 26 às 6h30. Os 2 jogos serão transmitidos. Sport TV deve mandar o jogo pro ar aí. Eu ouvi falar que provavelmente até na Globo deve passar um dos dois. Terão 2 jogos na Globo. Então é isso, do futebol feminino, parabéns para as meninas que eu vou te falar, viu? Mandaram bem demais da conta. Você falou do basquete, parabéns. Bicho, que jogo foi. Pelo amor de Deus, cardíaco. Não aguenta ver um negócio daquele lá na Arena Hall. Por um ponto, hein? Um ponto e no último... Não, detalhe, o Cruzeiro com 1 minuto e... faltando 1:20 alguma coisa segundos, teve a chance de abrir 3 pontos com duas bolas eu esqueci quem que foi. Sei que o Cruzeiro teve 2 lances livres. Perdeu os 2. Aí a última posse de bola
foi pro time do Santos, que não tá brigando pra nada. Porque era só como o Araraquara tinha ganhado. O Araraquara ou a Liga Sorocabana? Que agora também não sei qual dos dois, não. Não importa agora. Sei que um dos dois lá ganhou e aí a briga era, o Cruzeiro só precisava dele. Faltando, bicho, perde aqueles 2 lances. Dá a chance ao adversário de passar à frente no placar. Com 19, 20 segundos de chance. 67-66 terminou o jogo, porque o Santista foi lá, arremessou de fora. Perdeu, Mas é bateu assim, no ar e foi basquete pro saco. assim mesmo. Basquete é pra cardíaco. E parabéns pro Cruzeiro, Parabéns né? ao O Zema Cruzeiro. teve lá, também o governador foi parabenizar pessoalmente. Né? Teve. É uma parceria entre o Cruzeiro e o Olímpico, né? Que deu muito certo. A cidade de Itatiaia-Sul recebeu muito bem o Cruzeiro durante a primeira fase. Essa última fase agora no Arena Hall foi muito bem assistida, né? A torcida esteve lá presente, compareceu, apoiou o time do Cruzeiro nas 3 partidas, na sexta, no sábado e domingo. Não, na quinta, na sexta e no sábado. Quinta e sexta. Isso. E o Cruzeiro realmente foi o merecedor desse Campeonato Brasileiro. E agora vamos ver o que vai acontecer, né? Se o Cruzeiro vai permanecer na segunda divisão do basquete ou se ele vai aspirar uma vaga na NBB no próximo ano. Então, para aspirar essa vaga, pelo que eu tinha lido, parece que ele tem que participar também da LBB, que é a Liga de Basquete. Ele pode jogar os 2 simultâneos, só que ele tem que participar. Mas ele precisa de investimento. Exatamente. Isso. Ele precisa de investimento. A palavra é essa. E o detalhe que investimento também, porque ele vai disputar o Sul-Americano, né? A vaga, o título do Liga das Campeonato Américas. Brasileiro, ele vai poder disputar a Liga das Américas, né? O que é um fato assim. Pô, voltou o basquete agora depois de 877 milhões de anos. Os caras foram conseguir esse feito. E lembrando que agora o Cruzeiro vai disputar as partidas no Arena Hall. No Arena Hall. E a quadra ficou linda, viu? A casa do Cruzeiro agora em Belo Horizonte. Que espetáculo, o jeitão que eles pintaram, fizeram. Parabéns lá, viu? Mandaram bem. Então é isso, Cruzeiro no basquete tem isso. Cruzeiro convocou a galerinha aí, você que tá precisando pegar um troco aí que o Cruzeiro tá te devendo, rolou a reunião aí para falar da recuperação judicial. Entra lá no hojemdia.com.br, barrinha esportes, aba Cruzeiro, você tem essas informações. Se você não foi na reunião, entra lá que você vai saber o que você precisa fazer, tá bom? Para pegar o seu troco que ficou de fora lá das últimas gestões. Para encerrar de vez, nós vamos falar, sabe do quê? Do Tombense, rapaz. Ei, Tombense, hein? Tombense conseguiu, ô Maico, chegar no último joguinho dele aí e bateu o Juventude lá fora. 2-1. Exatamente. Hã? E ficou a 1 ponto, né, de sair da zona de rebaixamento. E o detalhe que nesse 1 ponto ele joga amanhã, nesse sábado aí, contra o Novo Horizontino em casa. Olha o esqueminha pra fazer, o Anjo. Ganhou do Novo Horizontino. Tem que torcer contra quem? Vai chegar a 12 pontinhos. Ó a teta. A Chape precisa empatar com o Criciúma. O Criciúma tá brigando lá em cima. A Chape é a primeira, 17ª lá com 10 pontinhos. A Chape vai segurou. Perdeu, empatou, segurou. Aí ele torce pro Atlético Goianiense ganhar da Ponte, que aí chegou, ou então pro nosso querido Avaí empatar com o Londrina, papai. Empatezinho, porque o Avaí tá abaixo com a mesma pontuação, segura ele, saiu. Sai da zona, dá aquela respirada e começa a crescer. É uma chance que o Tombense tem, porque esses 3 jogos essas 3 combinações aí são fáceis de acontecer devido ao que tá acontecendo no campeonato, né? Exatamente. O Londrina tá mal das pernas, a Ponte Preta e o Atlético Goianiense vai ser um jogo mais equilibrado. Agora a Chape perder pro Criciúma é uma situação completamente normal, visto que o Criciúma tá lá em cima e a Chape tá brigando na parte de baixo. O porém é que o Tombense vai enfrentar o Novo Horizontino, que é o líder do campeonato. Não, mas isso aí a gente releva isso. Releva isso, pô. Vamos pensar positivo, né? do que pode ajudar. Coisa boa. Igual eu vou falar agora do Pousão. O Pousão ganhou fora de casa do Figueirense. Chegou aí aos 11 pontos. Tá 1 pontinho só do G8. E detalhe, vai jogar em casa amanhã contra o Remo. Bate o Remo ali que tá com 8 pontos. 10º. Aí, Pousão. Ó, teta. E será que já vai ter o reforço do Claudinho? Não vai ter o reforço do Claudinho porque precisa da janela abrir para ele poder ser registrado. Verdade. Porém, Claudinho pode estar no nosso querido Manduzão acompanhando o jogo. Claudinho, para quem não se lembra, jogador meio-campista do Cruzeiro, que de acordo com o último presidente, valeria 15 milhões
e que não foi vendido E que ganhou um contrato até 2025. até julho Que de saudade que a 2025. torcida do Cruzeiro tá dessas gestões, viu? Nossa senhora. Hein? Mas pro Pousão, o Claudinho pode ser Pousão. um bom reforço, não? Com mano? certeza, né? Com certeza. O Pouso Alegre aí tentando esse acesso, né, para a Série B, né? A cidade abraçou o Pousão e pode ser aí um bom ambiente para o Claudinho, que não é mau jogador, não. Não é mau jogador, ele só nasceu na hora errada. Ô, gente, tô brincando, Claudinho. O negócio é que na Ferroviária você jogou bem, depois da Ferroviária, parece que desandou tudo. Rodou para trocentos clubes até tá parado lá no Cruzeiro, nem A culpa é de Pepa, quem nem não te negociou, Cláudio. Exatamente. Se você tivesse ido pelos 15 milhões lá, ó, hein? Ó, então é isso, moçada. Todas essas informações aí, você vai ter lá no hojemdia.com.br. E detalhe, a gente só... tem o Brasil também, né? Só um palpitezinho rápido, só pra gente fechar. E aí, o que dá sábado? Sábado não, é sábado. O que o Brasil Brasil ganha. Ganha? Ganha as Acho duas que- partidas. Você acha que ganha as duas? Ganha as duas. Contra Senegal eu já fico um pouco um pé atrás. Né? É? Acho que a seleção do Senegal boa. E na Champions eu levei ferro. Vocês dois acertaram o placar, só não teve goleada que vocês falaram. Não foi teve goleada. o jogo- Não, eu falei e aí, 2-1, e mas- aí teve chance de empatar, hein? Teve uma falhinha ali, ó. Se só não dar fosse o passe. Ederson, né? O Edson pegou demais. Pegou demais. Pegou as bolas pro Goleiro Ceará. E não, decisivo, e não né? foi eleito o melhor goleiro da competição. É isso. A gente fez isso. Então, ó, na semana que vem, a gente volta para debater sobre como foi esse Rodada. retorno após a data FIFA. E vamos falar também desse Brasil e Senegal. 2-1 pro Senegal. Ai, papai. Fechou? Fechou. Vambora? Vambora. Um abraço então, galera. Até o próximo programa. Tchau, tchau.